A Tudo fera bem? aí. Tudo bem, E aí, Antônio, Ervin? Prazer estar tudo aqui. maravilha, prazer é nosso estar aqui. Mas eu, antes de tudo, eu quero saber uma história aqui antes para começar essa live. Seu pai está nos assistindo para podermos cuidar melhor do português? Poxa, eu queria, ele não tem Instagram, cara. Ele tá. Ainda bem que não tem, né? Porque, pô, se tivesse, tava ferrado. Mas ele não tem Instagram. Ah, legal, tranquilo. Eu também estou perto de vocês. Eu estou aqui no centro do Rio, na Ah, sede sim. da ABP aqui. Ah, sim. Agora a gente tá. Eu tô agora em São Paulo. Vim pra cá cumprir os compromissos. Você, você chegou no Rio, eu saí. Olha, mas vamos fazer o seguinte: vamos combinar que nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que vai acontecer aqui no Rio de 5 a 8 de novembro de 2025, esse ano, e você é nosso convidado. Vamos trabalhar lá um pouquinho sobre esse tema. Ô, show de bola. Com certeza. Eu curto muito seu trabalho, por isso que você está aqui conosco. Nós não fazemos uma homenagem por dia, nem por semana, nem por mês. Verdade. Raramente nós homenageamos alguém, mas o seu trabalho é muito valioso. Muito valioso. Eu tive na CPI das Bets, e lá na CPI das Bets me perguntaram se tinha muita influência dos influencers em relação ao consumo, né, das bets. Óbvio que sim, são influenciadores e as pessoas seguem as pessoas exatamente porque acredita nelas, porque apoia essas pessoas. E aí nós resolvemos te chamar pelo trabalho que você está fazendo em relação a isso. Não é isso, Ervin? Verdade. Quando eu vi lá o vídeo do Matheus, na hora eu chamei o presidente, entendendo que duplamente você teve um ato de coragem e ético, porque o Matheus ele é formado em publicidade. E a gente, Ah, bom. pois é, vira e mexe, a gente tem alguns problemas aí na mídia, na maneira de abordar principalmente o suicídio. E a gente aqui, Matheus, tem uma luta diária e mensal, não só em setembro, para tentar reduzir os tristes índices relacionados ao suicídio e o jogo, o vício do jogo, tem uma relação, infelizmente, muito grande, né, com o aumento da chance de suicídio. Então, ter a sua participação aqui merecida e a gente vai poder conversar um pouquinho, ver o seu ponto de vista sobre isso aqui para os nossos seguidores também. Conta aí para nós, por que que você entrou nessa aí, como nós já estamos? Então, cara, eu já. Eu sempre eu tive uma educação muito certinha pelo meu pai, né? E ele sempre me falou muito o que era certo e errado. E o jogo, como qualquer vício, né? Eu tenho uma mãe fumante, que eu encho o saco dela para parar de fumar. Então eu sei como é difícil lidar com qualquer tipo de vício. Então eu acho que o papel do influenciador, né? Que é influenciar, tem que ser de influenciar para o bem, né? Principalmente por respeito a quem segue. Né? Eu tenho hoje aqui no Instagram 3 milhões e 700 mil seguidores que eles me deram tudo que eu tenho hoje, né? Me deram a possibilidade de trabalhar com o meu sonho, que é a comunicação. Eu me formei em publicidade para justamente poder fazer propagandas legais, poder fazer coisas legais. Então, eu sou muito grato a todos os meus seguidores. Então, para mim, moralmente, é muito difícil, né? E é impossível eu, sabendo que as bets são tão nocivas e são tão prejudiciais, né, para todo mundo, eu influenciar alguém a isso. Eu influenciar, eu retribuir um seguidor meu, né, que me trata com tanto carinho, com uma coisa tão nociva que faz tão mal. Porque a bet, os influenciadores falam, ah, mas joga quem quer, né? Esse é o maior argumento que os influenciadores dão, de, tipo, joga quem quer, ninguém é obrigado. Mas quando você está incentivando algo, você está querendo que a pessoa jogue, né? Então, assim, ninguém se sabe muito bem que ninguém controla 100% o nosso comportamento, né? Senão tava todo mundo fazendo dieta, ninguém fumava, então assim, não existiriam vícios, né? Então, é difícil ver colegas meus influenciadores grandes, com muitos seguidores, com muito alcance, utilizando isso para é o verdadeiro que eu costumo falar, é o verdadeiro cavalo de Troia, né? Você entra na casa da pessoa, a pessoa permite você entrar na casa dela através do celular e você joga uma coisa tão nociva para essa pessoa, que é esse vício nas bets. E eu espero que o nosso congresso, né, tenha trabalhe mais sobre isso, né, com conversas sérias, com conversas que levem seriedade para esse assunto, porque é um assunto muito sério, não pode ser levado na brincadeira, né? Então, eu só fico na torcida para que olhem com isso
compaixão por quem perdeu tudo com bet, por quem tem um filho viciado em jogo, que vende tudo em casa para poder jogar, que atrasa a conta e às vezes leva a caminhos absurdos e tristes. Então, por toda essa questão ética e moral, eu não consigo influenciar algo que eu sei que vai ser prejudicial. Perfeito. Eu dei uma entrevista hoje, eu fiquei assustado, Matheus. Ah, tem um departamento, vai sair essa matéria, mas é um departamento de um grande jornal, da parte de dados, em que eles começaram, colocou inteligência artificial e começou. Você entende bem disso, que você aí é jornalista, você sabe disso, publicitário, essa coisa sabe disso. Eles foram medir o tempo de jogo de futebol, o tempo de bola rodando. Deu 55 minutos. Sabe qual foi o tempo de exposição às bets? 75 minutos. Caramba. O tempo de exposição às marcas. Então a pessoa foi ali assistir o jogo, foi assistir o futebol, mas com tudo que tem nos estádios, nas camisas dos jogadores, nas mensagens que vem na televisão, dá 75 minutos de exposição constante em relação às bets. Como é que você imagina isso, né, no funcionamento, na cabeça das pessoas, como publicitário, em relação, por exemplo, ao neuromarketing, a mensagem subliminar que você está passando o tempo inteiro sobre isso? Não pode ser diferente do que você está falando, né? Sim, é um absurdo, né? Ainda mais que a gente vive num país tão desigual, né? Que as pessoas que estão jogando ali, grande parte, são pessoas que estão precisando de dinheiro e não podendo brincar com dinheiro, não podendo arriscar dinheiro. Então, vai justamente, ainda mais o futebol, que vai justamente nessa camada popular, né? Que atinge grandes massas. E aí acaba naturalizando uma coisa que é meio absurdo, se naturalizar essa propaganda. Eu não sou contra, né, até assim, não é que seja contra, acho que pode ser avaliado cassinos físicos, né, onde a pessoa tem que ir lá e tem que ter uma série de regras e tem que ter uma série de condutas do lugar, mas eu sou contra o incentivo a tal, né, o incentivo a ir, o incentivo a jogar, ainda mais o perigo que é essas bets virtuais, né, que você tá ali um passo de arriscar o quanto você quiser, você não precisa ir em lugar nenhum, você precisa pegar um ônibus e ir lá, você abre o seu celular, tá aqui na palma da sua mão, e o aplicativo do lado é o aplicativo do banco. Então você faz esse câmbio ali em um segundo, se você quiser. Então é muito perigoso. Eu acho que o incentivo deveria ser o contrário, mostrando as problemáticas, mostrando os riscos e não mostrando como é fácil jogar e como como você pode ganhar muito com isso. Porque, na verdade, a grande verdade que ninguém fala é que ninguém vai ficar rico com isso. Se deve ter uma pessoa a cada, sei lá, 10 milhões ficar rico com isso, é muito, né? E acaba que cria esse sonho, cria essa normalidade quando você vê grandes nomes, grandes emissoras, né, divulgando como se fosse uma coisa absolutamente normal, normaliza o absurdo, né? Perfeito. Vim? A gente, a Organização Mundial de Saúde, Matheus, ela prega muito a união entre os diversos setores da sociedade na melhoria dos dados da psiquiatria, enfim, e o jogo vem crescendo aí ano a ano. Uma questão até técnica, até para te ajudar aí nos argumentos, né? Nossa função aqui da Associação Brasileira de Psiquiatria é apoiar sempre o artista, o atleta, o influenciador com a parte científica. A gente tem uma região do cérebro que freia os nossos impulsos, chamado córtex pré-frontal, que tende a ficar, entre aspas, né, mais maduro por volta de 20 a 25 anos. E a região onde tem a liberação de dopamina, que todo mundo fala aí, que é a região do sistema de recompensa, com 13, 14 anos ela já está ativa. Ou seja, você pega um jovem que está em formação de personalidade, que é muito influenciado por aquele que ele admira, né? E os estudos mostram que realmente o influenciador tem esse potencial de influência por normalizar, por diminuir a questão relacionada ao risco, e onde você tem uma hiperatividade de uma região onde você fica mais impulsivo e o freio, que nós, os adultos, tendem a ter mais, ele ainda está é, é, maturando. Então, isso é um combo perfeito para aumentar a chance do jovem, e a gente pegar o Tribunal de Contas da União acabou de soltar que aquilo que está sendo feito no Ministério Público, no Ministério da Saúde, não está sendo suficiente. 10,5% dos adolescentes jogaram ano passado, jogos de apostas, sendo que a idade média de início, está no site do TCU, 13 anos. Então, enfim, Caramba. importância muito grande que o influenciador tem para essa população, principalmente.
Olha que perigo, né? Eu já li até. Recentemente eu li que, que o jogo, as apostas, e Tigrinho e todos esses cassinos, né? Eles movimentam mais dinheiro no Brasil do que investimentos, né? Que investimentos sérios e que se as pessoas tivessem mais conhecimento sobre esses investimentos, veriam que seria talvez a melhor forma de aí sim conseguir juntar um patrimônio, conseguir, né, crescer economicamente ali, mas são seduzidos o tempo inteiro, né? Como o Antônio falou, né? Você vê um jogo de futebol, 70% do tempo é bet, 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 e vendendo esse sonho de dinheiro num país tão desigual igual ao nosso, que todo mundo, grande parte, está precisando de dinheiro. Então é bem complicado, muito, muito complicado mesmo. Duas notícias interessantes para passar para você também, Matheus, porque que é interessante todos sabermos, é que nos Estados Unidos o Banco Central americano começou a preocupar com as bets pela seguinte questão: as pessoas pararam de fazer o investimento que você está falando na aposentadoria deles, que a aposentadoria lá é toda privada, para jogar em jogos eletrônicos. Pois é, para você ver. Que absurdo, né? Que absurdo. E Aqui aí, no. Pode falar, pode falar. a gente não vê um incentivo, né, sobre... A gente, na verdade, eu, por exemplo, nunca fui apresentado como funciona um CDB, como funciona o investimento de pós-fixado, como é que funciona investir o seu dinheiro de uma maneira segura, de uma maneira, né, normal, digamos assim. E não tem esse incentivo, né? Esse conhecimento não chega para as pessoas, né? E até para mim que tem um certo tenho muito mais acesso, né, enfim, a conhecimento pela internet, e tudo mais. Não chega para mim. Então imagina para pessoas que estão numa situação um pouco mais de calamidade, assim, né? E ver aquilo ali como grandes influenciadores, grandes artistas que nem precisam desse dinheiro, né? Que nem precisam aceitar esse tipo de propaganda, falando ali com a maior normalidade do mundo, que como se fosse uma coisa super fácil e rápida, né? E é interessante também uma outra pesquisa que teve pela indústria mesmo da bebida. Tem um grupo de entregadores que fazem entrega, né, durante os jogos de futebol, houve uma diminuição imensa do consumo de cerveja e de carne para churrasco. Caramba! Por quê? Porque as pessoas estão parando de fazer comemorações nesse horário para ficar jogando no celular. Porque aí fica postando X bolas, X escanteios, X chutes a gol, e a pessoa fica o tempo inteiro ligada ali. Então, deixando de ter o prazer do lazer que ela tinha para ficar jogando nas bets. Né? É realmente complicado. E também tem que ter, né? Temos que pensar o quanto isso, né? Acho que já existem algumas investigações para isso, o quanto isso afeta no próprio esporte, né? De quanto isso pode ocasionar pode afetar diretamente no esporte, os jogadores, os técnicos, a arbitragem, enfim. É uma coisa que tem que ser mais debatida, assim, mais estudada aí. Pelo menos a gente ter algum regulamento sobre, né? Que se for para legalizar, né? Legalize, mas façam com tenha lá um regulamento. Então, vê a melhor forma de se divulgar isso, que com certeza não é do jeito que tá, né? Livre, leve, solto, assim. Enfim, é bem complicado mesmo. É bem complicado. E é uma luta difícil, porque às vezes os sites não estão aqui no Brasil, aí você tem que. É difícil proibir e tudo mais, mas não dá para fechar o olho para isso. E você hoje está aqui como parceiro da saúde mental exatamente por isso. Porque tem uma grande influência na questão dos jogos com as doenças mentais. Evin, fala um pouco sobre isso aí rapidamente, só para informar Perfeito. o Matheus, porque ele é um parceirão que está fazendo um trabalho para cuidar da saúde mental da população e precisa tomar esse conhecimento dessa importância do que você faz, Matheus. Essa live eu consigo colocar no meu perfil depois? Fica gravado aqui? Sim, perfeitamente. Ah, Nós vamos beleza. gravar e editar ou já soltar direto para a gente poder fazer um collab. Beleza. Então, Matheus, uma outra questão também importante, eu vejo, te acompanho já há bastante tempo, né, do seu Zé, figura, o tanto que você tem essa importância com a família, né? E a família é um fator protetivo na saúde mental, protetivo contra o suicídio. A gente vê, primeiro, tem estudos mostrando que os jogadores problemáticos eles tendem a ter mais divórcios, né? A família, enfim, não aguenta, enfim, é uma situação difícil. E aí perder esse apoio familiar é mais um fator, né, a mais de suicídio ou
de ter a troca para um outro uso de substância, mas a maioria dos pacientes, né, com transtorno de jogo, eles acabam desenvolvendo outras patologias associadas, né? Um próprio quadro depressivo, um transtorno de ansiedade, o uso de substâncias. Isso vai piorando o prognóstico dele. E aí, a via final, como a gente falou, que é a nossa luta anual, que é o suicídio, que é prevenível. A gente, se tivesse mais recursos, e hoje é um dia importante para a gente trazer conscientização, trazer psicoeducação, trazer a ciência, né, junto com o influenciador, como eu falei, somando força. Então, é algo que ter a sua participação, como o doutor Antônio falou, é fundamental para a gente somar força aí nesse sentido. Sim. E que cada vez mais os influenciadores falem sobre isso, né? Falem e comuniquem, avisem, né, os perigos. Porque é isso, é muito sedutor, né? São muitas E, e, bets. e Matheus, o fato, né, de você ser um influenciador, um expoente, a gente entende que outros influenciadores talvez estejam começando. Você chegou também a ter esse feedback de pessoas que, do seu meio, né, que seguiram o seu exemplo, né, e estão nesse lado bom da força, né, vamos colocar assim. Sim, sim, tem uma galera muito boa aí que também se posiciona bastante contra, né? O Felca é um deles, que é um grande influenciador que está sempre nessa batalha aí, falando, alertando os riscos, né? E ele, acho que ele é o maior nome, assim, de alerta, que tá falando sempre sobre isso. Não sei se vocês já viram o conteúdo dele. Então, ele vai fazer com a gente a 18/6. Ah, que legal. Vocês dois são os nossos embaixadores aí do tema. Ah, que legal. Que honra estar do lado de alguém que está, na minha visão, e né, que está do lado certo, né? Que está do lado que tem que vencer. Que espero que essa Verdade. luta seja vencida, né? Não seja em vão. Mas eu acho que agora, pelo menos com a CPI, mesmo do modo que foi, eu acho que ainda ajuda um pouco a trazer, trazer luz para esse mal, né? Trazer luz, trazer informação, né? E pelo menos se falar sobre, porque a coisa saiu do controle de todos os times, todo mundo falando e ninguém fala o lado contrário, que os riscos que isso traz. Perfeito. O interessante que você está fazendo, eu vou até dizer mais um ponto aqui, além do que o Erwin disse, é que quando as pessoas entram nos jogos da Bet, eles estão, na verdade, eles entram numa doença mental, que é um transtorno dos impulsos. E isso cria uma dependência, Matheus, igual você cria para quando consome cocaína. E as pessoas acham que não, mas é por aí. É muito grave. O tratamento é muito difícil. Você não tem nenhum tratamento aí no SUS. É ilusão de achar que no SUS as pessoas vão tratar. Não vão. Né? Enquanto as pessoas estão usando o dinheiro da Bolsa Família, do Bolsa Família, para poder jogar nas bets. Isso dito por quem? Dito pelo próprio Banco Central, que é quem distribui a Bolsa Família. E ele sabe para onde o dinheiro vai. Ele conhece o fluxo do dinheiro. Olha o quão grave é isso. Aí, além disso, vem suicídios, pessoas que acabam suicidando. Por quê? Porque não sabe que pensou em suicídio imediatamente, tem que procurar ajuda médica, tem que chamar o SAMU, tem que pedir para poder vir buscar, para cuidar, para ver o que está acontecendo com aquele pensamento que é inadequado, é anômalo. E eu falo desse tema, que mesmo no Instagram não me derruba falando desse tema, em função de que eu sou o coordenador da campanha nacional de Setembro Amarelo, e essa é uma campanha que a gente precisa fazer o ano inteiro. Então o Erwin virou para mim e falou assim: a gente vai chamar Matheus, porque ele é um parceiro da saúde mental, e aí a gente vai ajudar na diminuição do preconceito, em relação também ao Setembro Amarelo. Por quê? Porque quem vicia em bet pode chegar a esse ponto. Depressão, ansiedade, quadros psiquiátricos graves e suicídio. E ninguém ganha das bets. Ninguém deveria iniciar em jogos eletrônicos. Sim. Perfeito. E ninguém que se viciou nisso sabia que ia se viciar, né? Todo mundo acha que não vai acontecer nada comigo, que eu tenho cabeça forte, que eu sou controlado. Ninguém sabe o que vai acontecer, não tem como. A Associação Psiquiátrica Americana, Matheus, até para você colocar também para os seus seguidores, ela faz um mini rastreio, né, vamos colocar assim, onde ele pede para você fazer uma autoavaliação sobre duas perguntas. A primeira, eu estou mentindo para as pessoas próximas a mim em relação a não estar jogando pouco, ou que eu não joguei aquele dia? E/U, eu tenho
tido um custo, um gasto financeiro crescente, né, dia a dia, semana a semana? A Associação Psiquiátrica Americana coloca que, se você responder uma dessas duas perguntas, que isso já é um indício, um rastreio, né, não é uma confirmação, para você buscar uma ajuda profissional para poder ser avaliado o mais rápido possível. Porque quanto mais precoce você pega, né, mais a gente consegue evitar essa progressão. Então, ter essas informações precoces, né, falar desse tema abertamente, isso sinaliza as pessoas. A gente tem também orientações dizendo que, às vezes, a família, né, Matheus, ela fica ali numa situação, né, já brigou, já discutiu. Uma sugestão, uma orientação da literatura é a própria familiar, a filha ou a mãe, fala assim: olha, se você não está querendo buscar ajuda, então eu vou buscar ajuda para mim, para os nossos filhos. Você vê o nível que chegou da gente ter que buscar ajuda para uma situação como essa. De toda maneira, é uma outra estratégia para você sensibilizar ele a buscar essa ajuda com um profissional de saúde mental. Sim, porque alguém viciado em jogo sofre não só a pessoa, mas todo mundo ao redor, né? É filho, é mãe, pai, porque começa a afetar as pessoas que gostam de você, e às vezes é muito pai de família também que tem aquele salário contado para colocar comida na mesa, para colocar as necessidades básicas, pega o dinheiro e coloca nesse jogo, e aí o resultado final é sempre o mesmo, né? Perde, aí se desespera, enfim. Olha só, Matheus, nós temos um grande influência aí nos acompanhando, mandou uma pergunta para você, o Foganoli. O Foganoli colocou aqui duas coisas. Durante a minha internação, tinha pessoas internadas por conta do tigrinho. E a segunda, aí ele vem com a pergunta: além da parte psíquica, vocês concordam que isso é também um reflexo da má educação financeira do povo brasileiro no geral? O que vocês acham? Com certeza. A gente até falou sobre isso, né? Sobre essa questão de não é nos ensinado qual é a melhor forma de investir o nosso dinheiro. É raro falar sobre isso. Na TV aberta não se fala sobre isso, sobre investimentos. Na internet você tem que procurar bastante e não é tão acessível assim. Então é isso. Acaba que o que a gente vê sobre investimento na TV, a maior parte da coisa é bet, né? É como se fosse investimento, né? Então, assim, ó, é isso. Essa falta de acesso à informação acaba levando as pessoas a caírem nesse erro. O Foganoli é um bom amigo, está nos acompanhando aí. Sim, E, Foganoli, vamos gente falar pelo boa. WhatsApp e vamos marcar aí nossa data para fazer uma live para a gente tratar desse assunto. Foganoli, a gente fala, já falamos juntos sobre TDAH, e aí vamos marcar para falar aqui também sobre a questão das bets, que ele está batendo muito também nessa temática. Acho que O ele viu Foga... coisas muito feias. E o Foganoli é old school, né? Nas redes sociais, assim, quando eu nem pensava em fazer vídeo, ele já estava lá bombando. Então é uma grande honra ele tá ouvindo a gente aqui, tá aqui na live. Muito maneiro, fico feliz. Feliz também. Pessoal, nós combinamos aqui com. Ó, o Foganoli está pedindo para entrar aí, ó. O Aí. Foganoli está pedindo para entrar aí. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo Olá, bem? boa noite. Boa noite. Opa! Boa noite, tudo certo? Tava pedalando, acabei de tomar um banho aqui, mas tô assistindo a live enquanto eu tava no banho. Cara, é importantíssimo eu trazer esse assunto à tona, né, da questão das bets que está muito em alta na mídia, não só pela CPI, mas também desde que começou ano passado a questão dos influencers estarem anunciando casas de aposta. Eu sempre também fui contra, já chegou a grandes propostas, eu também sempre neguei. No meu terceiro, eu estudei nos Estados Unidos, então eu vi o que é um país que realmente ensina as pessoas a como cuidar do seu dinheiro, né? A forma de educação lá é totalmente diferente. Então, eu acho que também isso deveria ser uma grande pauta quando se trata sobre esse assunto de bets, que também é sobre a questão da educação financeira, não só psíquica, né? Mas sim, a questão psíquica acho que é mais clara, né? Porque o negócio é realmente feito para você se viciar, né? O Antônio sabe que eu estive internado uns 2 meses atrás, acredito que foi uns 2 meses atrás, por conta de uma depressão. E nessa clínica tinha 2 pessoas internadas por conta de... Então, realmente, assim, tá
uma situação bem alarmante para o nosso país. Isso que ainda não tem, né? Pelo que eu fiquei sabendo, vão abrir ainda casas de aposta presenciais, né? Cassinos presenciais. E aí o caldo engrossa, né? Porque você vai ter a sensação de ir lá e se divertir, né? Você, entre aspas, né? Você tem uma sensação de diversão. Tudo que vicia traz a sensação de diversão. Não adianta falar que, porque é ruim. Não. Toda droga é boa, né? Isso já é um consenso. A droga ela é boa, por isso que vicia, né? Então, você agora ter acesso a algo que você pode ir lá e se divertir, as pessoas às vezes perdem horas, não sabe quanto tempo que ficou lá dentro jogando, né? Então, isso tá ficando alarmante e é muito importante vocês estarem trazendo à tona. Até agradeço aí para todos os influenciadores que falam sobre esse assunto e falam contra sobre esse assunto também. Mas é isso que eu tenho para falar. Valeu, meu amigo. Olha só, deixa eu só explicar para todo mundo o que o Foganoli quis dizer com toda droga é boa. É que toda droga dá boas sensações. Toda droga deixa a pessoa com prazer, com alegria, com satisfação e tal. Só que vem o depois. O depois é que é o problema. Então, assim, ó, nunca entre no uso das drogas, porque depois não tem volta. É difícil você voltar e conseguir ficar sem usar. E bets, ninguém ganha das bets. Ninguém deve entrar a começar a usar tigrinhos, bets, nada dessas coisas que tem de jogos eletrônicos. Por quê? Porque você vai viciar, porque vai te dar sensações boas, mas depois vai te dar prejuízos enormes, destrutivos. Mas vamos marcar uma data, Foganoli, para a gente falar disso com mais tempo, falar de investimento, falar. Essa coisa do Matheus eu adorei, tá, Matheus? Adorei essa ideia. Adorei. Assim, ninguém está aí ensinando as pessoas a investirem, né, Ervin? Mas, no entanto, está ensinando a perder dinheiro e perder muito dinheiro. Tinha prometido aí para o Matheus que a gente ia gastar 30 minutos, então vou manter a palavra para a gente segurar, né, Ervin? Com Não, você a não, palavra e depois a aqui, gente passa para ele eles. mora aqui no Rio, presidente. Nosso congresso esse ano aqui, ó. Está Te manda convidado. buscar ele lá para dar uma Estarei lá. palestra lá com a gente. Se eu tiver realmente convidado, estarei lá. Vai ser um prazer. Já está convidado. Você e Foganoli também. Está convidado para o Congresso Pois Brasileiro de é. Psiquiatria de 5 a 8 de novembro. Vou oficializar. Vou passar para você o e-mail amanhã oficializando, deixando tudo certinho. Aí você me passa aí no privado o e-mail para a gente passar, ou passa para o Erv. Vamos fazer um convite e vamos fazer uma transmissão de dentro do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, mas falando para a população que estiver lá dentro conosco. Exatamente. E a gente pode ser até uma pauta lá para o dia, né? Tomara que seja, que a gente possa falar sobre isso e que haja regulamentações, porque realmente é muito sedutor. Você vê, você entra na. Vou falar qualquer investidora, mas a XP é um aplicativo difícil, preto, né? Uma cinza no sem cor, e você entra no Tigrinho, é o Tigrinho, é aquela luminosidade, aquelas cores, né? É aquela coisa ali totalmente atrativa, né? Parece uma brincadeira. Que de brincadeira não tem nada, e nessa é muito perigoso. Então, que a gente consiga. Apostar é muito mais fácil que investir, né? Exatamente. E muito mais. Parece muito mais prazeroso, né? É a cobrinha, é o tigrinho, é o ursinho. Quando vai ver, já perdeu boa parte do seu patrimônio. E estão Presidente, fazendo, estão fazendo um jogo danado, viu? Vou só contar para você exatamente o seguinte: sites de compras, aplicativos de compra estão fazendo o jogo dos jogos para você comprar. Então você roda aqui para você ganhar mais isso, roda aqui para você ganhar mais isso, aperta aqui para ganhar mais isso. Vamos ver se você vai ter isenção. E a pessoa não para. E aí vai comprando, vai comprando. Quando assusta, gastou ali. Quem não pode, quem ganha salário mínimo, gastou R$ 2.000 ali, esse tipo de coisa. Isso é um absurdo. Não pode continuar assim. Mas vamos falar disso, de repente até os 4 meses, no Congresso já está fechado. Fechou. e a gente, e Matheus, a gente faz questão, a gente vai mandar uma placa, uma homenagem, um diploma oficial, que agora você, né, é um parceiro oficial da Associação, né, Brasileira de Psiquiatria da Saúde Mental do Brasil, que a nossa instituição é a única e a mais importante do país do lado da ciência. E é um prazer ter você com a gente aí, com certeza sua fala aí ajuda, salva vidas. Conta com a gente aí, a gente vai postar aí depois a live para os seus seguidores poderem também assistir. Fechou. E ver se no congresso aí a gente se encontra. Foi, né, prazer conhecer um amigo aí também.
e se a gente marca aí uma próxima. Fechou, obrigado a vocês pelo convite, prazer conhecer vocês. Foganoli também, que eu já acompanhava até bem antes de eu começar a fazer vídeo. Então, uma inspiração aí, ainda mais sabendo que também ele está no lado certo da coisa, né? Que eu não esperava É isso. outra atitude dele. Então, foi um prazer estar com vocês e espero encontrá-los pessoalmente em novembro, então. Fechado. Vamos lá, os quatro. Tem uma surpresa, tá? Vocês dois vão ser convidados para um jantar noturno, num Opa, lugar bem legal, numa vista bem legal, né? vamos Né, nessa. Edinho? Opa, O Congresso como você falou, o segundo maior Congresso do mundo, né? Tá atrás do americano e é onde a gente une a ciência junto com, como eu falei, os diversos setores de sociedade. E é um prazer ter vocês lá com a gente, poder somar forças. Então, deixa eu só fazer algo oficial que eu sou obrigado aqui a fazer, que é importante fazer. É, Matheus Costa, considere-se hoje, a partir de hoje, um embaixador da nossa área da saúde mental. Vai ser homenageado como um amigo da saúde mental no Brasil e vamos poder, então, trabalhar para ajudar a saúde mental do povo brasileiro. Começou com ensinando língua portuguesa de forma muito legal e agora também vai entrar para a área de saúde mental, ajudando aí a todo o povo brasileiro nesse sentido. Em breve, né, os quatro nós estaremos juntos. Antes nós vamos fazer uma live aí com o Foganoli. Aí, Matheus, você entra na live dele também. Foganoli veio aqui te é, prestigiar com essa homenagem que nós estamos prestando hoje para tem, você aqui. e Muito vamos, obrigado, vamos muito Cadê a obrigado. continuar. placa, Evin? Cadê a placa? Então, já mandei fazer, vou mandar lá para Copacabana, lá, para o famoso apartamento do seu Zé lá. Muito Não, obrigado. Matheus, fala para ele que é o apartamento de frente à praia. É, fico muito emocionado de verdade com essa homenagem, de fazer parte disso. Né? Vou acompanhar cada vez mais vocês também. Ainda mais que minha mãe teve muitos anos de depressão, síndrome do pânico, então eu sei como é que é importante a saúde mental. E ser um parceiro da saúde mental é muito importante. Então eu fico lisonjeado mesmo de estar aqui com vocês, de receber esse convite e de receber essa homenagem. Muito obrigado. Eu fico feliz de poder fazer essa homenagem, uma indicação importante do Ervin, e gosto muito do seu trabalho, acho muito interessante. Quando eu estava conversando aqui do lado, é porque tem uma super fã que Ah, mora aí legal. pertinho de você, vocês são vizinhos de prédio, Ah, e é? ela super curte você, e ela disse assim para mim, em relação à sua pessoa, quando veio a proposta de trabalhar com você, porque a gente não trabalha com qualquer pessoa, porque nós temos muito cuidado com isso, porque pode ser negativo para nós. Se você pega uma imagem de uma pessoa e que carrega, nós temos uma instituição de 60 anos, e isso Sim. é muito importante para nós saber quem é que vai trabalhar conosco. Isso aconteceu no trabalho que eu fiz junto com o Foganoli para uma parceria com a Amazon, com a Prime Video, Alexa especificamente, e quando trouxeram o nome do Foganoli, eu falei assim, ótimo menino, então vamos trabalhar. E a nossa aqui, as suas fãs aqui da ABP, aqui ainda estou aqui na ABP, elas colocaram, é um bom menino, é uma ótima pessoa, de uma família maravilhosa. É muito bom trazê-lo para dentro da BP. Então, hoje você está Ai, dentro que da bom. nossa casa, está convidado para vir conhecer nossa sede quando puder, mas o congresso já está fechado. Vamos fazer uma atividade falando sobre bets. Vou, Foganoli vem também, depois nós falamos de TDAH, Foganoli. quase que eu me emociono aqui. Obrigado. Agradece essa pessoa por mim também, Antônio. E É sua fã. onde é que vocês estão? Em São Paulo? Não, aqui Brasília? no Rio, estou aqui do No seu Rio? lado, aqui, estou pertinho, estou na Buenos Aires 48, no centro da cidade. Ah, legal, Só legal. que eu tô longe, eu tô em Catarina, eu tô longe de todo mundo. Ah, mas, mas vai ser quando eu tiver a oportunidade, eu vou aí conhecer vocês, dar um abraço pessoalmente. Por favor, é nosso convidado. O congresso está fechado. Vamos bater os parabéns aqui para ele pela homenagem, porque isso é de extrema importância. Obrigado, obrigado. Atitude corajosa e ética, como eu falei. Parabéns, viu, amigão? Obrigado, Poxa, isso Ervin. aí deixou a gente muito feliz. Dia 18 tem o Felp também, que é parceiro seu, que também está na luta. Já fica o convite aí para vocês participarem com a gente, 18/6 às 20 horas. Mais um amigo aí somando força com a saúde mental. Fechado. Muito obrigado, hein? Valeu, Vou gente. Muito compartilhar Abração, lá. boa obrigado a você noite. pelo convite. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Foganoli. Tudo de bom.